aqui, como temos gente de fora, desde Santa Catarina, né, Patrícia? A Patrícia Vilaim, Guilherme. A Patrícia está aí? Está aqui, escondidinha, igual mineirinha, mas está. Em algum lugar aqui. Oi, Patrícia! Quanto tempo! O Guilherme tem fãs do norte a sul do Brasil, né? Tá vendo, né, Guilherme? Ficar velho é um problema. E aí eu vou agradecer a você muito, Guilherme, aí muito por ter aceito o convite e passar para a Regina fazer, vamos dizer assim, introdução à palestra, Regina. Muito obrigado, viu? Tá, eu que agradeço, Mário. Bom dia a todos aí. É só para fazer uma breve introdução, desde já agradecendo ao professor Guilherme Horta Travassos pela sempre disponibilidade, sempre que a gente chamou o Guilherme para todos os eventos, todas as necessidades do PGCC, o Guilherme sempre esteve aí disponível e disposto a nos ajudar. Queria deixar aqui registrado, o professor Guilherme foi um dos que nos ajudou na criação do PGCC. Eu já agradeci ele diversas vezes, mas volto a agradecer aqui, e nada mais importante para a gente do que o professor Guilherme fazer essa primeira palestra aí, né, mais relacionada ao grupo de engenharia e banco de dados, né, aqui no PGCC, nesses eventos que o professor Mário anda promovendo, né? O professor Guilherme é uma pessoa muito importante na área de engenharia de software, um dos principais pesquisadores aqui no Brasil e no mundo, né? Vai falar sobre a área de pesquisa dele, que é engenharia de software experimental e engenharia de software contemporânea. Tenho certeza que os insights do professor Guilherme, as informações que ele vai trazer aqui para a gente são muito importantes para os alunos e para nós, professores. Então, desde já eu agradeço o professor Guilherme, nosso conterrâneo, juiz forano, mas meio carioca. Muito obrigada, Guilherme. É um prazer ter você aqui com a gente. Professora Regina, muito obrigado, professor Mário, Fernanda, Zé Maria, todos os colegas, Arbex, que eu estou vendo aqui a foto dele, o vídeo, na verdade. É uma satisfação muito grande. Eu confesso que fiquei bastante emocionado quando recebi o convite do Mário, né? Na verdade, quem me contactou primeiro foi Regina, né? Mas a Regina, como é contemporânea nossa aqui de doutorado, de COP e tudo, eu falei assim, a Regina e Fernanda são muito amigas, eu vou ficar quieto. Quando o convite veio do Mário, que era uma coisa mais externa, eu falei, opa, o negócio é quente mesmo aqui, então, muito obrigado, realmente muito legal. Tá? Eu trouxe aqui para vocês, isso sendo o título, a temática é bastante honorífica, né? Aula magna, né? É um negócio assim, muito bacana. Eu tentei preparar um conjunto de materiais e de informações relacionados a temáticas que nós temos trabalhado atualmente, né? E eu vou passar por isso, vou dar esse panorama. Eu não sei bem, eu preparei aqui em torno de 260 slides, né? Eu não sei se isso vai dar tempo de caber nesse slot de tempo que a gente tem aqui, mas, de qualquer maneira, os que não der para apresentar, o Zé Maria já disse que vai fazer uma prova no curso dele, dos alunos, para ver o que não foi falado, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, por favor, vocês me sinalizem a questão do tempo. Eu entendo que eu tenho em torno de uns 50 minutos, é isso? Isso mesmo, né? É essa a expectativa, isso. Né? Uhum. Tá bom. Então, tá ok. Deixa eu começar aqui a compartilhar a minha tela. Me sinalizem, por favor, na hora que vocês estiverem... Já veio, Guilherme, tá ótimo. Ok, muito obrigado. Esse sistema, às vezes, é ruim, né? A gente não tem uma percepção clara como é que está a realimentação do outro lado, né? Mas vamos lá. Então, assim, eu confesso que tenho trabalhado com diferentes temáticas na linha do tempo, né? Talvez uma delas que tenha sido bastante intensificada nos últimos anos foi na parte de engenharia de software experimental, que a professora Regina mencionou aí no início, mas hoje talvez eu vá trazer uma concentração um pouco maior. Eu vou falar de experimentação em algum momento, eu não poderia deixar de fazê-lo, mas eu trouxe uma discussão um pouco mais, digamos assim, talvez ambiciosa, né, e abrangente sobre a problemática do que a gente está enxergando como sistemas de software contemporâneos, né? O nome é pomposo, mas vocês vão ver que não tem nada demais, não, é só uma forma de simplificar, né, a indicação de diferentes categorias de sistemas, e o que a gente tem percebido
questões relacionadas aos projetos que nós temos trabalhado ultimamente, né? Então, assim, só um pouquinho, pessoal que chegou aí, agradeço a carinhosa introdução da Regina, né? Então, assim, eu trouxe algumas informações só para deixar destacado, quer dizer, uma que eu sempre faço questão de destacar, que me traz muita satisfação e alegria, é a minha origem, né, que eu nunca neguei, nem deveria e nem poderia. Foi muito carinho a minha passagem pela Federal de Juiz de Fora. Eu creio que toda a minha base matemática, estatística, abstracional, enfim, os valores foram obtidos aí. Eu tive a grata satisfação de trabalhar, fui monitor do departamento durante muito tempo, trabalhei sob a hierarquicamente subordinada professora Fernanda, que vocês conhecem bem. Então, isso foi muito legal, né? E daí eu fui para a COP fazer mestrado, numa época que engenheiro eletricista só era contratado para vender óleo nas companhias de combustível, e acabei me envolvendo nessa coisa de engenharia de software. Lá fiz meu doutorado, lá acabei ficando, fui para fora fazer um estágio na Universidade de Maryland, College Park, onde eu comecei a pegar as coisas lá mais de experimentação, ver sistemas complexos, sistemas de sistemas, principalmente que nesse período eu também fiz esse estágio lá na NASA, né, no Laboratório de Engenharia de Software da NASA. Então, isso me ajudou a perceber essas diferentes nuances, me trouxe para um cenário de trabalho envolvendo pesquisa, ensino, enfim, e aí você acaba, os meus colegas que estão na universidade sabem muito bem que a gente acaba sendo abduzido de alguma forma, para a parte administrativa, né? E, recentemente, eu tenho estado muito envolvido, né, nos grupos de trabalho da UFRJ na luta contra a Covid-19. Nós estamos uma tarefa que eu me comprometi a participar lá no início do ano passado, em fevereiro ainda do ano passado, acreditando que essa porcaria dessa pandemia iria durar apenas 3, 4 meses. Nós estamos até agora numa luta infernal, né? Então, atualmente, eu sou professor de engenharia de software, professor titular de engenharia de software na COP, tenho uma atuação no CNPq como pesquisador, como cientista do nosso estado da FAPERJ, estou como membro no comitê diretivo da Rede Internacional de Pesquisa em Engenharia de Software, né, na ICR, que é onde digamos assim, o coração da Empirical Software Engineering, né? E, obviamente, trabalho num lugar que é fantástico, né, na Ilha do Fundão. Os conterrâneos aí do Fundão, né, Fernanda, Zé Maria, eu vou esquecer alguns, a Regina, Arbex, né, deve se lembrar bem da ilha, ela continua lá, né? E a grande vantagem do Fundão é que é do lado do aeroporto internacional, então é fácil viajar, do lado da BR-40, é fácil fugir do Rio, e é pertinho de Juiz de Fora. Então, assim, só tem vantagem nesse negócio lá, né? E, obviamente, estar aqui com vocês é realmente muito, muito, muito legal. E é a partir daí, então, assim, olhando esse panorama todo, eu vou chegar nessa ideia do que a gente quer, do que eu queria discutir com vocês, né? Que é a questão da tecnologia e é a questão do que está acontecendo hoje no nosso dia a dia. Se a gente olhar ao nosso redor, a gente percebe que as diferentes áreas, né, de vida, de apoio à vida, de suporte a todas as questões e todas as coisas que a gente precisa fazer, elas têm se transformado e elas têm oferecido cada vez mais um conjunto de facilidades, de opções e serviços, né, que facilitam muito, né, o nosso dia a dia. É claro que algumas aplicações, talvez, nós devêssemos abolir, né, da nossa vida, porque elas, infelizmente, são usadas para coisas muito ruins. Mas outras, elas podem ser muito bem tratadas, né? Essa aqui é homenagem lá ao Arbex, né? A toda a parte de tecnologia, do bem-estar, né, dos animais, toda a parte de, por exemplo, de automação dos nossos processos, toda a parte da simplificação do processo racional, no que diz respeito a tomadas de decisão e de questões básicas que podem nos liberar para outras coisas, elas têm surgido à nossa volta e elas compõem
o nosso cenário, né? E uma das coisas que a gente vê, né, que permitiu isso, né, é uma característica que todas elas compartilham, de certa forma, que é a utilização de sistemas de software, e eu estou chamando de sistemas de software contemporâneos, né? Claro que a gente usa software há muito tempo, né? Mas a forma como a gente está olhando esse software hoje, a forma como essas questões elas podem ser tratadas e oferecidas para a sociedade de uma forma geral, né, elas contemplam um quê de modernidade, daí o nome contemporâneo, que transformam e que evoluem aquelas soluções de software que a gente usualmente construiu ou constrói, e constrói razoavelmente bem, a gente vai ver, né, mas em novas opções tecnológicas, de solução tecnológica, aonde esses sistemas, na verdade, eles deixam de ser observados como elementos individuais, né, autocontidos, para se transformar num conjunto de dispositivos, num conjunto de outros sistemas, né, que, dependendo da condição de contexto, vão se comportar ou vão oferecer as facilidades para os seus usuários, né? E quando a gente olha para essa miríade de sistemas de software contemporâneos, ou seja, na verdade, os sistemas de software contemporâneo não é uma nova categoria de sistemas, mas é um balaio, se eu posso dizer assim, o pessoal que me conhece sabe que eu uso muito esse termo, né, do balaio. É um balaio onde eu posso armazenar, guardar diferentes perfis sistêmicos, né, que compartilham dessas características comuns de multidispositivos, multissistêmicos, né, que demandam uma interação e que muitas vezes o perfil de interoperação, né, de interoperabilidade e o perfil de interação, ele transcende simplesmente a ideia do humano usando o computador, né? Então, a gente passa a ter uma série de novos atores, de fato, interagindo com esses sistemas, e esses atores não necessariamente são humanos. Então, aquela ideia da janela, do mouse, etc., ela começa a criar um diferencial bastante elaborado, né? E esses sistemas, eles têm se materializado de forma muito, digamos assim, intensa no nosso dia a dia, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos básicos, talvez de sistemas não tão larga escala, mas sistemas que contemplam essa ideia de modernidade e essa questão dessas características mais elaboradas, né? No sentido de, por exemplo, de apoio à área de saúde. Esse sistema aqui, o Parasite Watch, é um sistema IoT, onde a gente desenvolveu uma solução. Essa solução foi construída em conjunto com a Fiocruz para apoiar o diagnóstico de doença tropical negligenciada, tá? Então, a gente digitalizou, ou melhor, iotizou um microscópio óptico convencional, que pode ser levado para o campo, que obtém as imagens e que, com base em algoritmos um pouco mais elaborados de reconhecimento de padrões, ele permite fazer a identificação de parasitas, etc., lá nas amostras, né? Por que isso é importante? Olha, não tem técnico para ir para o campo, eu preciso ter sistemas que funcionem em qualquer lugar, eu preciso ter esse tipo de tratamento, e eu preciso ter, principalmente, sistemas de baixíssimo custo, né? Então, essa é uma solução. Outros tipos de sistema, por exemplo, que aparecem no dia a dia, apoio à iotização da carcinicultura de água doce, né? A criação de camarão. Então, esses elementos, eles nos trazem uma série de elementos adicionais em que a gente consegue olhar e fazer o controle dos tanques e tal, e ver esse negócio, e aí, claro, baseado no contexto, nas condições ambientais, ele consegue realizar uma série de ajustes sistêmicos, né? Ou monitoramento, por exemplo, um outro tipo de sistema que a gente também tem ajudado, um problema sério aqui no Rio, são as ventanias, né? Então, sistemas espertos que possam se adaptar e poder entrar no contexto. Monitoramento, sistemas inteligentes integrados com sistemas de informação,
né? Balanças que podem trabalhar, são protótipos que já estão entrando em nível operacional, né? A questão de acompanhamento de pacientes. E aí, uma coisa interessante da maioria desses sistemas, dessas soluções de software, é que elas acabam envolvendo diferentes áreas, né? São sistemas multidisciplinares por natureza, envolvem uma necessidade de agregação de conhecimento de outras áreas e envolve, muitas vezes, algumas opções adicionais, por exemplo, de manufatura digital, ou manufatura assistida, né? Ou seja, todos esses elementos que estão aqui, eles são, de certa maneira, também parte do projeto e eles são produzidos dentro do nosso parque de impressão 3D, né? Ou para controle de biossegurança, ou seja, repara, todos esses sistemas eles combinam a parcela do sistema de informação, ou seja, dos sistemas de software, em conjunto com dispositivos que vão ajudar a capturar essas informações. Então, assim, eu estou dando esses exemplos aqui para mostrar o perfil sistêmico, ou seja, quando a gente fala de sistemas de software contemporâneos, e as diferentes dimensões, as diferentes propriedades que eventualmente estão inseridas nesses projetos, né? Isso vem um pouco, né, da percepção desse imbrincamento, ou seja, como é que a gente chegou nesse cenário, né? Se a gente olhar com bastante carinho, a gente vai perceber que eu não tenho só engenharia de software quando eu falo nesses sistemas modernos, né? A gente tem muito software, não tenha dúvida disso. A gente tem muito software, mas a gente tem a combinação de diferentes perfis de software associado com uma preocupação muito intensa, né, na construção de dispositivos ou na utilização de dispositivos que possam nos ajudar a montar essas soluções para colocar em campo. E a gente chegou até aqui, né, olhando, se a gente olhar para a nossa evolução, a gente chegou muito rápido, né? A gente chegou muito rápido, porque a gente começou praticamente nos anos 70, né, do ponto de vista organizado, a gente constrói software desde 45, desde a década de 40. Mas, do ponto de vista organizacional e numa expectativa de engenharia, né, e aí olhando para a engenharia, no ciclo básico, da ideia do o que, como e a manutenção, tá, a gente começa a perceber que a gente aprendeu bastante ao longo desse período, né? A gente conseguiu evoluir, explorar as diferentes arquiteturas, as diferentes disponibilidades de dispositivos, né? E a gente atingiu um certo nível de maturidade e um ponto de transição no momento em que foi possível massificar, de fato, a distribuição de processadores, entendam o processador como queiram, entre os indivíduos, e, com isso, fazer com que esses processadores e que todos esses dispositivos e soluções pudessem estar interligados através de alguma malha de comunicação. No caso, a gente está falando da internet, mas eu poderia ter qualquer outra infraestrutura, né? E isso daí, então, a gente culminou com uma coleção de conhecimento bastante interessante, porque até este ponto, em geral, as nossas aplicações ainda se comportavam, ainda se pareciam com os modelos tradicionais que nós usualmente trabalhamos ou trabalhávamos. É claro que a gente tem várias aplicações ainda dessa natureza, por favor. Tá? Eu não estou aqui de forma alguma dizendo que isso acabou, não é isso. Tá? A gente tem isso e mais alguns problemas. Né? Mas quando a gente olha para a nossa situação de campo, a gente sempre recorre, né? E se a gente parar para pensar nos nossos discursos de engenharia de software clássica, a gente está sempre preocupado nessa ideia, né? Ou seja, eu tenho um momento do ciclo de engenharia que eu digo o que eu vou fazer, eu tenho um momento do ciclo de engenharia que eu digo como eu vou resolver, e, obviamente, isso daqui volta num ciclo de como eu vou manter. Né? E essa coisa que acabou ajudando a gente a poder olhar para as diferentes tecnologias de software que nos apoiam, né? Seja no que diz respeito a requisitos, seja no que diz respeito a projeto, seja no que diz respeito à codificação,
com uma coisa bastante interessante que, felizmente, o esforço de projeto de construção, desculpe, acabou ficando muito mais aqui do que aqui, né? Esse negócio de escrita de código, cada vez é importante, mas a gente cada vez percebe que do ponto de vista de esforço, o menor dos menores esforços no processo de desenvolvimento, né? Então, assim, se a gente olha para isso, a gente tem feito muito bem, né? A gente tem feito muito bem essas nossas tarefas, a gente está construindo esses sistemas, a gente sabe como construir esses sistemas, a gente consegue colocar soluções dessa natureza muito bem no ar, mas nós estamos indo para frente. Nós estamos indo para frente e a gente está agora no momento em que, de novo, olhamos para essa contemporaneidade, né? Eu gosto do termo contemporâneo porque ele sempre indica aquele momento que você está vivendo, e a gente começa a perceber um profundo impacto de transformação digital. Não apenas, quer dizer, claro que outros locais do continente, outros países mais desenvolvidos, têm puxado esse desenvolvimento de forma mais acelerada. Para trás em relação a isso, e a gente precisa efetivamente estar olhando para essa questão, porque hoje o que a gente tem é uma intensiva inserção de software em todas as coisas que existem no planeta, né? Um aumento exagerado do número de computadores ou processadores e, obviamente, um aumento tão exagerado quanto no número de usuários, né? Então, a gente tem o que antes era algo individual, específico, passa a ser coletivo, né? E coletivo de forma bastante abrangente, né? Então, esse momento que a gente vive, né, ele é muito importante para nós, porque a partir do ponto que a gente começa a ter a inserção dessas novas variáveis, né, de contexto nos nossos projetos, isso muda a perspectiva de como é que a gente consegue engenheirar as nossas soluções, né? Porque a gente começa a ter e a perceber uma série de novos elementos, uma série de novas perspectivas de trabalho que podem nos levar a situações de campo, né? Que podem nos trazer, hoje já estão falando não de 4.0, mas 5.0, tá? E é uma total inserção semântica aí nesses sistemas, mas que nos mostram, né, que tudo isso acaba sendo populado e acaba tomando uma vantagem diferencial se a gente começa a mudar o paradigma de construção desses sistemas e começar a olhar, né, para esses elementos, essas coisas que estão nos ajudando a compor os sistemas e que precisam, de certa maneira, estar coletando informações, tratando informações, atuando nos diferentes locais em que elas estão instaladas, mas, ao mesmo tempo, elas estão interoperando de forma geral. Então, os nossos sistemas contemporâneos, eles se apresentam dessa forma, né? E a gente tem entendido isso, pelo menos na literatura, como a quarta revolução industrial, porque é exatamente a ideia da transformação digital, né? Ou seja, a questão do maquinário, da máquina a vapor, da eletricidade, agora a gente vem com a questão da transformação digital e a gente começa a perceber que software está realmente em todo lugar e que nós temos um papel importantíssimo nesse cenário, né, de evolução e desenvolvimento social, porque, afinal de contas, nós, a princípio, somos aqueles que constroem bons softwares, a princípio, né? Então, assim, olhando para essa nossa nova situação, né, a gente começa a perceber que, além das características básicas dos sistemas não contemporâneos, ou seja, dos sistemas convencionais, né, porque sistema de software contemporâneo ainda é sistema de software, ainda é software, né?
a gente começa a perceber uma série de novos elementos, né, que entram, que tomam parte dessa discussão e que trazem para nós novos desafios, né, e podem nos trazer alguns obstáculos no que diz respeito à construção, né, de boas soluções de software para poder atender a nossa expectativa tecnológica, né? Então, a gente começa a ter que se preocupar bastante com a ideia de sistemas que permitem realizar identificações no campo, né, e nos trazer essas identificações de forma direta, que possam estar percebendo, né, o que está acontecendo no campo. A identificação é diferente do sentimento, certo? Ou seja, a identificação, eu quero saber o que é que está ali. O sensing, ou seja, o sensoriamento, eu quero medir como está ali, né? E, ao mesmo tempo, eu preciso ter a capacidade de retornar a esse meu ator e poder fazer com que ele atue dentro daquela situação de forma a garantir a estabilidade do que está sendo colocado, né? Então, assim, a gente começa a olhar para isso com bastante carinho, porque ao trazer esses elementos e ao incorporar, inserir esses novos atores nos nossos projetos, né, uma série de características adicionais começam a aparecer, né? Porque eu passo a ter múltiplos atores, eu preciso ter capacidade de mobilidade, eu preciso garantir unicidade de identificação, né? Eu preciso conseguir endereçar os meus elementos, eu preciso dar a eles autonomia, tanto ao objeto quanto ao sistema, tá certo? Ou seja, não tem muitas vezes o humano no circuito, né? Eu tenho que garantir a interoperabilidade deles, eu tenho que me preocupar demais com a segurança, né? Porque antigamente, como é que a gente... Antigamente, nos sistemas convencionais, se eu quiser garantir a qualidade a segurança dos meus sistemas, eu desligo ele da internet, né? Não deixo ninguém colocar nenhum pendrive na máquina, enquanto ninguém afetar aquilo dali, eu continuo usando. Mas, nesse caso, eu estou todo conectado, né? E os meus aspectos de segurança, eles são muito importantes. E uma característica também muito, muito intensiva desses sistemas é sensibilidade ao contexto. Ou seja, como eu tenho uma combinação de diferentes elementos trabalhando em diferentes ambientes e locais, né, a mudança das condições ambientais, ou seja, do contexto onde esse sistema está funcionando, elas passam a afetar de forma direta o funcionamento do sistema, né? E os meus projetos têm que contemplar e têm que garantir essas características, né? Ao mesmo tempo, já era difícil antes trabalhar, ou seja, se eu já tinha um esforço e custo dos meus projetos totalmente atrelados à ideia da engenharia e não da construção em si, em sistemas de software contemporâneos, essas coisas elas começam a ficar mais complicadas, né? E elas começam a ficar um pouco mais sensíveis quando a gente começa a se preocupar com o problema da deterioração sistêmica, né? Porque nos sistemas convencionais, eu não tenho envelhecimento do sistema, mas eu tenho deterioração, né? Eu tenho decaimento do software. Nos sistemas contemporâneos, talvez envelhecimento passe a ser um problema para nós, juntamente com a questão do decaimento, porque eu tenho muito hardware envolvido, e hardware dura determinado tempo, né? Os meus atores não sendo humanos, claro que o humano também tem um tempo de vida, mas a gente abstrai aqui, né? Mas do ponto de vista de hardware, eu tenho essas determinadas situações e eu começo a ter que tratar isso dos meus sistemas, né? Sensor para de funcionar, o determinado ator perde a conexão, e essas coisas começam a ser bastante intensivas, né? E também me chama a atenção a questão da componentização, né? Por mais que a gente queira componentizar, a gente não consegue ter ainda uma situação de fato sob controle, né? E sem contar, obviamente, que, como todo bom sistema de software, os sistemas de software contemporâneos também falham, né? E aí a gente começa a olhar o seguinte: uau, eu tenho desafios do passado que, em alguns momentos, eu não consegui ainda superar,
eu tenho novas propriedades e características, novas facilidades que eu tenho que atender, e eu continuo tendo problemas de falhas, né? E falhas muitas vezes complicadas, porque o que antes a falha era, às vezes, atrasar a emissão de um contra-cheque, claro, isso é um problema seríssimo, eu sei, tá? Mas agora passa a ser a perda de vidas de forma mais intensa, né? Ou prejuízos bilionários, dependendo da situação, porque como esses sistemas modernos, esses sistemas contemporâneos, eles estão controlando as diferentes situações de vida, a gente começa a ter uma série de problemas relacionados a essa área, né? Então, assim, o que pode estar acontecendo ainda em relação a isso? Isso já acontecia antes, né? Mas, usualmente, né, a gente sabe que falha sistêmica é problema de qualidade, né? A gente sabe disso. Essa é uma questão de engenharia. Quando falha num produto engenheirado, é porque alguma coisa aconteceu durante o projeto, né? Alguma condição de risco não foi observada, alguma condição de construção, alguma especificação de construção não foi observada, né? Alguma propriedade ou característica para aquele produto não foi bem definida, né? Não é assim? E a gente começa a olhar para essas coisas de forma bastante interessante, porque as falhas, e principalmente nas situações desses sistemas que possuem uma dinâmica de construção muito intensa e uma modificação na perspectiva de construção tradicional, né? O clássico modelo sequencial, ele assume uma vertente muito distinta do incremental evolutivo, né? Com um aspecto criativo muito intenso e muitas vezes com sistemas que a gente tem que construir sem mesmo ter contato com um determinado stakeholder, né? Veja as startups aí de inovação, a gente começa a olhar que essa perda de qualidade ela acaba sendo provocada muito por questões da construção em si, né? Da qualidade interna, então uma nova perspectiva, na verdade, qualidade interna não é perspectiva nova alguma, né? A gente tem problema de qualidade interna no nosso software, desde que software é software. A verdade é a forma como observar e interpretar essa qualidade é que tem facilitado a chamar mais atenção para o quão importante ela é, principalmente depois que nós trouxemos o ciclo de manutenção para parte dos nossos processos de desenvolvimento, né? O que é um modelo incremental evolutivo, se não um modelo de evolução contínua? Então, isso é uma coisa bastante interessante, porque a gente começou a perceber que se a gente não constrói bem, eu não consigo evoluir. Ao mesmo tempo, né, a gente sabe que continua tendo problemas de falha no campo, e aí essas sim são observáveis, né, por conta dos defeitos, né? Esses são uma praga. Esse aí é uma praga, não tem jeito. Todo software falha, né? E a gente precisa eliminar, né? Então, assim, essas discussões elas são importantes porque, repara, o que tem de novo aqui? Nada. Nada. Defeito existe desde que software é software. Problema de qualidade interna existe desde que software é software. Chamar de dívida técnica é uma forma carinhosa de dizer que tem problemas que tu está devendo. Parece que quando mexe no bolso, né, parece que dói mais. Então, essa é uma situação interessante, mas ela acaba se agravando na medida de que, se nas condições anteriores eu já conseguia observar esse problema, nas condições atuais, à luz de novas propriedades e características que aparecem para a construção dos meus sistemas, essas questões elas aumentam, elas se amplificam, né? E elas me trazem uma perspectiva maior, porque junto com as características de software modernos, as maiores, vêm as subcaracterísticas, né? E eu tenho que tratar essas coisas no meu sistema. Então, esse começa a ser um conjunto, uma série de desafios que a gente tem que começar a ficar atento, né? Nós precisamos entender melhor como é que essas características de sistemas de software contemporâneos elas podem ser tratadas e resolvidas, né? Como é que a gente traz
como é que a gente observa isso, como é que a gente mede isso. Algumas talvez sejam mensuráveis, outras eu não sei. Eu consigo medir, por exemplo, o desempenho. Eu não sei como é que eu meço trust. Tá? Então, assim, a gente tem que olhar com bastante carinho para isso, porque esses começam a ser elementos e situações muito importantes para os nossos sistemas e que têm sido foco de preocupação nas diferentes dimensões, né, quando a gente vai construir esses sistemas. Esse material aqui é resultado de um trabalho que a gente fez de uma coleta de dados em um estudo envolvendo realmente a tripla hélice, e é muito interessante ver essa questão de preocupações, né, nas diferentes, eu esqueci de tirar o telefone daqui, nas diferentes situações de construção, né, e que está se envolvendo um foco de trabalho bastante intenso nessas diferentes dimensões, e se a gente olha com calma para a interseção entre o que se quer, né, a gente vê, por exemplo, que segurança e interoperabilidade ainda representam um ponto de preocupação comum entre as três elementos, né? E talvez de forma bastante explicável, né? Claro que o governo está muito preocupado com as questões de regulação em relação às coisas, porque é aqui que ele, primeiro, garante o bem-estar e segurança do cidadão, e é aqui que ele consegue garantir tarifação, né? Tranquilo, isso faz parte do jogo. A indústria, ela está muito preocupada, por exemplo, com a questão da qualidade, né, do software, dos requisitos, né, e de como é que eu testo esse negócio. É muito interessante perceber isso, porque quando a gente vai para o lado da academia, né, o nosso lado, as pessoas estão muito envolvidas com a discussão da gestão dos processos, dos projetos, né, da questão de que arquitetura que eu uso, os aspectos sociotécnicos, né, a questão das redes de dados, mas perde um pouco a preocupação ainda em relação a esses elementos. Então, assim, a gente começa a ver que todos esses cenários, todos esses elementos, eles são candidatos a uma exploração um pouco mais, digamos assim, elaborada. Claro que segurança e interoperabilidade parece representar um elemento bastante importante nesse sentido, né? E talvez por isso que a gente, de certa maneira, junto com requisitos, começou em qualidade, começamos a trabalhar em soluções para isso, né? E é onde a gente começou a montar, então, porque uma das questões relacionadas a requisitos que foi colocada pelo setor produtivo privado era a falta, né, de tecnologias. Aliás, falta de tecnologias para sistemas de software contemporâneos é à vontade, né? Aqueles que querem buscar temas de investigação ou buscar formas inovadoras de trabalho de engenharia de software, essa área é quentíssima, porque todas as nossas tecnologias elas foram, de certa forma, desenvolvidas com o foco e o perfil dos sistemas clássicos e convencionais. E essas propriedades novas que vislumbram aqui, elas não são tratadas nessas tecnologias de forma completa ou adequada, né? Então, a gente começa a ver essa questão dos requisitos, né, mecanismos que nos permitem capturar cenários, e aí quando a gente começa a olhar para esses sistemas contemporâneos, para esses sistemas, principalmente os que têm um forte apelo de sensibilidade ao contexto e internet das coisas, a gente começa a perceber esses cenários, a gente começa a ter necessidade de verificar a qualidade desses artefatos, desses cenários, então a gente começa a olhar para técnicas de inspeção que precisam ser utilizadas para verificar se o que está sendo especificado realmente é coerente, e em algumas situações elaboradas, em projetos mais, digamos assim, robustos, torna necessário a gente ter uma estrutura de especificação, uma estrutura de trabalho um pouco mais elaborada, né, um pouco mais organizada, e que entra um pouco na linha da questão do gerenciamento, né? Então, assim, a gente começa a olhar para
bem para esse foco de construção e olhar no sentido de também oferecer e buscar soluções para, por exemplo, segurança, que é uma área ainda bastante, mesmo em sistemas de software convencionais, é uma área que ainda depende de muito trabalho, né? Porque essa questão de segurança precisa ficar muito clara. E a gente, quando fala de segurança, a gente não fala de privacidade, ok? Security mesmo, tá? Não é a questão de privacidade. Privacidade tem toda uma discussão hoje relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados, que é muito importante, que vale a pena dar uma olhada, que é mais uma variável que se incorpora nessa discussão aqui, mais um desafio, né? Mas que precisa ser tratado de forma bastante pragmática, né? Mas que a gente já começa a apontar alguns direcionamentos e aí alguma forma de execução, né? Mesma coisa interoperabilidade, né? Interoperabilidade é um problema bastante complicado, né? Por exemplo, tem um trabalho muito interessante sobre a interoperabilidade, que é do Zé Maria, da Regina, eu não lembro bem a ordem dos autores, acho que a Fernanda também está envolvida, não sei, né? E fala sobre um nível de interoperabilidade, mas a interoperabilidade ela acaba sendo bastante abrangente. Vale a pena ler esse artigo deles aí, que é muito legal. Mas a interoperabilidade acaba sendo uma estrutura um pouco mais abrangente, porque ela envolve diferentes dimensões, né? E a gente pode olhar, para onde a gente olha nesses sistemas contemporâneos, a gente percebe que existem problemas de interoperabilidade muito intensiva, desde nível sintático básico até o nível semântico mais alto, né, envolvendo perfis de regras de negócio e que vão afetar, de certa maneira, aquela ideia de trustability, né? Porque muitas vezes a gente precisa garantir a interoperabilidade desses diferentes componentes e eu tenho que, de certa maneira, mostrar que aquilo que eles estão fazendo realmente é bom o suficiente para me atender. Então, entra toda uma discussão de fusão de dados, mais recente fusão de conhecimento, que se transforma isso numa miríade de desafios e soluções que precisam ser tratados, ou seja, são efetivamente desafios que a gente tem que olhar. Tá? Bom, olhando para tudo isso, né, o que a gente percebe é que acaba que essa construção sistêmica, né, quando a gente começa a envolver esses artefatos, a envolver essas coisas, essa construção sistêmica ela envolve diferentes dimensões, que a gente chama de facetas, que precisam ser tratadas nos projetos, e isso não tinha antes nos sistemas convencionais, né? Então, isso traz, quer dizer, uma ou outra, talvez ela se sobreponha, né? Mas os aspectos, por exemplo, de interactivity, things, a ideia de smartness, environment, né? Elas acabam se sobrepondo, sobressaindo aqui, provocando a necessidade da gente ter que combinar essas diferentes variáveis na hora que a gente está montando os nossos projetos, do momento de especificação até o momento de projeto, né? E é muito difícil fazer essa amarração, é muito complicado, ainda mais quando a gente está num perfil de projeto que é tudo bastante expedito, né? Então, assim, é preciso buscar mecanismos que possam apoiar essa tomada de decisão, né, do ponto de vista do que está sendo feito e das preocupações que eu tenho que ter no meu projeto contemporâneo, à luz das dimensões e características e propriedades finais que eu preciso ter para esse sistema, porque o fato de eu ter um sistema contemporâneo não significa que todas aquelas facetas ou todos aqueles requisitos, digamos assim, não funcionais, teriam que ser atendidos, né? Então, assim, essa ideia de estruturação e guia dos profissionais da prática e dos engenheiros, ela é muito importante para fazer. Nós recentemente disponibilizamos esse perfil tecnológico, é um roadmap baseado em evidência para ajudar na tomada de decisão. Quem quiser, está lá, pode baixar, é um artefato, é realmente uma ferramenta, né? Eu tenho lá tenho uma leitura e tal, e eu vou preenchendo, marcando o que eu vou ter, não vou ter no meu projeto, e no final eu tenho um direcionamento do que vai acontecer. Tá? Bom, muito legal, vocês estão vendo que é só problema, né? Tudo isso que eu apresentei são pontos de partida, né? Tudo isso depende de bastante investigação. E um elemento que ainda é bastante desafiador é a parte de contexto,
né? Contexto, sensibilidade ao contexto é uma propriedade dinâmica. Os sistemas de software contemporâneos, eles são usualmente sensíveis ao contexto, né? E eu tenho que preparar os nossos sistemas, as nossas soluções para se comportar dessa forma. Isso é um pouquinho diferente do que a gente faz em sistemas convencionais, né? Talvez a gente fazia isso um pouco em sistemas autônomos, em sistemas cyberfísicos, enfim. Eu não estou dizendo que a gente nunca fez, mas na hora que isso vem para um cenário de sistemas de informação, sistemas de software que vão ser aplicados em todos os lugares, esses elementos eles ele preocupa, ele passa a preocupar. E uma preocupação maior é o teste. Como é que eu testo isso, né? Como é que eu testo esse negócio, né? Já que as minhas proposições de teste que estão disponíveis, elas sempre deparam com um determinado desafio associado a essa variação de contexto, né? Ou seja, a gente tem uma série de tecnologias de teste, mas que não estão preparadas ainda completamente para nos atender no que diz respeito ao teste de sistemas sensíveis ao contexto. Claro que algumas coisas a gente já consegue fazer. A gente consegue fazer. Tá? Se a gente usar, então, formas parciais de observar o que está acontecendo e o comportamento por conta do contexto, e usar mecanismos de emulação e simulação, a gente consegue fazer. Mas isso não representa uma situação de fato adequada, né? A cobertura final de teste ela é sempre baixa. E talvez isso explique um pouco das falhas que a gente observa naqueles sistemas contemporâneos, porque, embora eles tenham sido testados, talvez a tecnologia de teste que foi usada não capturou essa situação. E a gente observa isso na prática, né? Ou seja, não há disponibilidade dessas tecnologias, não há como eu usar essas tecnologias, e o máximo que eu consigo fazer atualmente é mitigar um pouco a situação, ou seja, adotar princípios pragmáticos aqui, né, de bom senso, que me permitam garantir o máximo que eu puder a estabilidade e a confiabilidade daquele meu software, né? Na verdade, se a gente parar para pensar, poucas as técnicas de teste tratam o projeto de caso de teste sensível ao contexto. São poucas, né? E esses casos de teste, esses casos de teste sensíveis ao contexto, eles têm que olhar para a questão do contexto, ou seja, ele muda radicalmente a percepção de como é que eu testo e, principalmente, por ser orientado ao contexto, eles acabam aumentando, né, ou amplificando o espaço de teste, né? Então, assim, para cada perfil de contexto, eu tenho um determinado conjunto de casos de teste que eu vou ter que garantir que funcionem, mas eu tenho que ter capacidade de fazer com que o contexto varie livremente. O livremente significa obedecendo às condições ambientais, né, durante a execução do teste, para poder perceber o que está acontecendo com o software. Nós não temos ambientes de teste que fazem isso atualmente, né? Eu não consigo fazer. Os ambientes de teste, eu defino uma entrada, eu pego uma saída. Eu não consigo mudar as condições de execução no meio desse projeto, tá? Então, assim, pensando em tudo isso, pensando em todos esses desafios, né, e esses problemas, assim, tem vários pontos aí de reflexão, a gente não tem outra escolha, não dá para trabalhar nesse cenário utilizando o conceito, pelo menos na minha visão, né, deve dar, mas eu não consegui trabalhar nesse cenário usando uma percepção, digamos assim, tradicional do ciclo de engenharia básico, aonde a gente tem aquele aspecto de qualidade, olhando para custo, não sei o que. É muito difícil você, às vezes, se antecipar a essas coisas, né? Então, a gente acaba usando uma estrutura mais próxima do Lean, né, onde eu tenho um ciclo, de certa maneira, baseado em evidência,
onde as decisões elas são tomadas com aprendizado e sempre trabalhando com grãos menores do ponto de vista do projeto, né? E isso daí tem uma explicação por conta das diferentes características do próprio elemento maior que vai construir o software, que é o indivíduo humano. Então, assim, a gente precisa buscar alternativas para mitigar esses desafios e esses obstáculos, né? Organizar os nossos times de forma adequada, garantir bastante motivação, autonomia, capacidade de comunicação e, principalmente, ter projetos cada vez mais curtos, né? Porque a gente precisa errar o mais cedo possível, porque a gente está num processo, obviamente, de aprendizado e de evolução, né? E, obviamente, a gente tem que lançar a mão dessa evolução de aprendizado, né? Ou seja, esses novos projetos, esses novos desafios, essa nova situação de campo para nós, ela traz uma série de pontos de reflexão. Eles precisam ser tratados no contexto da engenharia, né? Então, todos esses elementos que estão aqui, eles demandam bastante investigação, né? Por exemplo, tem um aspecto muito elaborado do ponto de vista de trabalho em prova tecnológica, em technology probe, né? De user experience, eles se entrelaçam, né? Das questões de qualidade associadas ao projeto, né? Da questão da construção de ambientes sensíveis ao contexto, né? Da questão de como é que eu faço, por exemplo, continuous development em IoT, em internet das coisas, né? Continuous development só pensando em software é interessante, mas eu quero ver no loop hardware software. Então, assim, porque isso é fundamental para nós, né? Isso é muito, muito importante, né? E, principalmente, a gente tem que entender esse fenômeno, e para entender esse fenômeno, a gente vai ter que pensar fora da caixa, ou seja, os nossos modelos de engenharia, digamos assim, clássicos, eles vão ter que evoluir, né? O nosso perfil, a nossa visão de computação, ela vai ter que evoluir para que a gente possa começar a trabalhar com projetos dessa natureza, que são multidisciplinares, né? Multitemáticos, larga escala, alto impacto, e parece que todos eles se transformaram em safety critical, porque todos eles estão em missão crítica, porque eles que seguram as atividades do nosso dia a dia, né? E a gente não tem jeito, a gente vai ter que fazer muita experimentação, né? Eu falei que ia falar um pouquinho de experimentação, mas aí é um pouquinho mesmo. A gente vai ter que falar muita experimentação e a gente vai ter que começar a lançar a mão de diferentes estratégias de observação, porque os métodos clássicos e os perfis clássicos do método científico, extremamente valiosos e que compõem a base fundamental de trabalho, eles vão precisar evoluir para a gente poder trabalhar com essa nova discussão. Então, nisso daí a gente também tem a proposta de discussão de um conjunto de métodos. Esse material recém saiu, né, que é resultado de atividades também da ICER, com uma coletânea de novos métodos, de novas expectativas de estudos. Para quem tiver interesse, dá uma olhada lá, vai ver que tem bastante coisa sobre sensoriamento, organização de estudos, perfis estatísticos, etc. Tá? Bom, era isso. Eu sou do grupo de engenharia de software experimental, lá da COP, como eu já falei. A gente trabalha muito com experimentação, a gente tem usado esses projetos no contexto do Delphos. O Delphos é a nossa aceleradora de pré-startups, né, que usa a infraestrutura da COP para trabalhar com esses sistemas. Em geral, os nossos projetos de pesquisa, eles estão envolvidos nesses projetos, ou seja, a gente tem um misto de teoria e prática bastante combinado, né? Tenho tido a grata satisfação de ter candidatos e participantes aí da UFJF. Atualmente eu tenho um aluno de doutorado junto com o Cláudio Miceli, né, que é o esquetino que está trabalhando com a gente, muito legal. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Tá? Eu espero que todas essas questões tenham chamado a atenção aí da problemática que eu estou envolvido, ou pelo menos que eu tenho a pretensão de estar envolvido, e que apontam para diferentes desafios, né, no que diz respeito à evolução da engenharia de software para esses sistemas contemporâneos. Tá bom? Muito obrigado.
Muito obrigado, Guilherme. Bastante interessante a palestra, né? Eu sou de sistema de computação, você sabe, e a gente faz aquele matching bem interessante, né? Muito bacana mesmo. Eu queria abrir agora para a plateia perguntas, por favor. Eu sei que tem gente lá do Sul querendo fazer pergunta, hein? Pode fazer. Eu vou deixar minha tela compartilhada, porque se eu Isso. precisar voltar algum slide, fica mais fácil. Aqui, a gente tem do Rian. Diga, Rian. Bom dia, gente. Bom dia, Guilherme. Obrigado aí pela aula. Eu queria saber um pouco mais, não sei se deu tempo de vocês já mexerem com isso, sobre a questão da sustentabilidade, da longevidade desses softwares contemporâneos, né? Porque, devido principalmente à questão do contexto, a dinamicidade, essa coisa toda, muda muito, né? E pode ter necessidade de uma evolução, né? Essa coisa toda. Então, eu queria saber como que vocês, se já deu tempo, né? E se deu tempo, como vocês tratam essa questão, esse atributo de sustentabilidade. Legal, Rian. Muito obrigado pela pergunta. A pergunta é bastante pertinente. Essa questão de sustainability, né, decaimento, enfim, de sobrevivência desses softwares é extremamente importante. Particularmente para sistemas contemporâneos, ela está marcada na to-do list. Tá? Mas para sistemas convencionais, tem trabalhos muito interessantes mesmo, que foram desenvolvidos pelo Marco Antônio Araújo. Acho que o Marco Antônio está aí com vocês no FJF, né? Exatamente. E Marco é uma pessoa muito querida para mim. E é um trabalho excelente sobre decaimento, usando simulação, usando dinâmica de sistemas. Tá? Acho que vale a pena dar uma olhada naquele trabalho, e aquele trabalho, para mim, é um forte candidato para ser estendido para essa nova seara de observação. Tá? Ele trabalha com decay, software decay, ou seja, é o decaimento de qualidade, complexidade estrutural, por ciclos de manutenção. Isso é muito interessante. Tá? Agora, aplicado a sistemas contemporâneos, a gente está esperando alguém que queira fazer. Tá, beleza, obrigado. Valeu. Obrigado, Rian. Perguntas, pessoal? Patrícia mandando um abraço para você, viu, Guilherme? Eu vi aqui. Obrigado, Patrícia. Muito carinho. O Wagner levantou a mão aí. Desculpa, não vi. Wagner. Ô, Guilherme, parabéns, muito obrigado pela aula. Aprendi bastante, que não é exatamente a minha seara. E por isso mesmo eu vou fazer uma pergunta que eu posso estar fora da visão que você está colocando. Mas um dos aspectos que você enfocou bastante é a questão do contexto, né? A aplicação do sistema, nessa visão dos sistemas contemporâneos, aplicado ao contexto. Isso aí seria um paralelo ou uma complementação, aí falando a nível bem conceitual, dessa nova visão de investigação, de analíticos, quando você trabalha com ciência de dados, que você essencialmente precisa do contexto para poder extrair uma resposta a partir do contexto, do que o contexto te oferece. Então, a pergunta, na verdade, eu não sei, nem imagino a resposta. Não, a pergunta é muito, muito necessária e pertinente, Wagner. Muito obrigado. Ela realmente faz muito sentido, porque o termo contexto, ele é ambíguo por natureza. Tá? Então, quando a gente olha para a questão do analytics, e que a gente pega esses datasets, esses conjuntos de dados para analisar, a gente fala assim, poxa, mas eu preciso entender o contexto com o qual esses dados foram organizados e capturados, né? Então, esse contexto ele diz respeito, efetivamente, à demografia dos dados, né? Ou seja, qual é o projeto, qual é o perfil, qual é o tipo de equipe, parará, ou seja, todo aquele conjunto estrutural que te permite dizer se um conjunto de dados, por exemplo, poderia ser equivalente a outro. Tá certo? Porque, por exemplo, isso é um erro que acontece muito no Analytics, aliás, é uma crítica que a gente tem bastante, que as pessoas simplesmente tentam moer dados e combinam os dados de qualquer forma sem ter uma percepção se aqueles dados eles são combináveis, né?
Muitas vezes se comete equívocos assim, pegam resultados de diferentes estudos, juntam os datasets e depois faz uma nova análise. Isso não pode ser dessa forma. Tá? Então, quando a gente se refere a contexto do ponto de vista de analytics, a gente está falando dessa estruturação, ou seja, a descrição das condições de coleta, efetivamente, ou seja, como é que aquele dado ele foi originado, como é que ele foi organizado. Quando a gente vem para contexto e sistemas sensíveis ao contexto, né, é algo mais ou menos também no sentido de perceber o seguinte: o contexto está muito associado às condições de contorno de execução daquele software. Tá? E essas condições de contorno, elas são estabelecidas, obviamente, pelas restrições de funcionamento e pelas situações. Por exemplo, você pode, pensando num exemplo bastante simples, você tem um sistema de alarme, tá certo? De alarme não, de mudança de condição de funcionamento de um sistema de refrigeração baseado na temperatura interna. Tá? Porém, você sabe que do ponto de vista de temperatura externa, a troca de calor ela pode ser afetada. Tá? Então, por exemplo, se você estiver pensando num esquema de refrigeração eficiente, uma situação que você pode ter é o seguinte: ok, toda vez que a temperatura interna cair abaixo de, 10 graus, eu ligo o refrigerador. Tá? E eu deixo ele funcionar, mas desde que eu não tenha variações externas. Essas variações externas são meu contexto, ela não é variável de entrada. Tá? Significando o seguinte: olha, eu estou funcionando, mas se por acaso eu perceber que a minha temperatura externa subiu acima de 45 graus, eu vou desligar o meu sistema, ou eu vou ativar uma outra coisa, ou algum outro dispositivo meu vai ter que entrar em funcionamento para produzir mais energia para eu poder aumentar a capacidade de refrigeração. Entende? Nesse nosso cenário, o contexto está muito nesse sentido, ou seja, são as condições de contorno. E aí, o que acontece nessa variação de contexto? Eu ativei tudo isso e a temperatura externa, no meio dessa ativação, ela caiu. Eu tenho que desativar, sem ter terminado. Entende? Então, assim, o contexto aqui nessa visão sistêmica está muito nessa questão, ou seja, aí se você me perguntar, porra, mas o que é o contexto? Aí eu vou responder para vocês. Bom, o contexto é um conjunto de variáveis, tá certo? Que, se por acaso o seu valor alterar fora de determinados parâmetros, isso significa que vai afetar o comportamento do meu software. É igual quando você está usando o seu celular para fazer um meeting, não sei o que, o nível de potência da bateria cai. Tá certo? Ou seja, alterou o contexto de funcionamento. Provavelmente o sistema vai ter que fazer uma alteração imediata, reduzindo banda, reduzindo qualidade de imagem, para diminuir o consumo, certo? Aí ele está fazendo isso, você vai e pluga o teu telefone na tomada. Acabou o problema da baixa potência. Tá certo? Ele tem que parar aquilo imediatamente e voltar à condição anterior. Então, esse é realmente um problema terrível. Né? Ele é um problema terrível porque algumas variações de contexto, o tempo que elas ocorrem é maior do que o tempo que o software precisa para se adaptar. Então, ele se adapta, variou de novo, ele volta. O problema é quando é o inverso. A variação de contexto é curta, mas o tempo de adaptação é longo. Aí não dá tempo, cara. Ele está no meio do procedimento, e se ele continuar a manter o procedimento, vai falhar o software. Entendeu? Então é isso. Ou seja, eu diria que o contexto do Data Analytics, ele é persistente, no sentido de, eu coletei o contexto, ele descreveu, eu descrevi ali ele não vai mudar nunca mais, porque o dado foi coletado, acabou, naquele contexto. O software, ele é dinâmico, totalmente dinâmico. Tá? Eu não sei se eu te expliquei, ou se eu confundi mais. Não, pelo contrário, é claríssimo. Eu tinha uma visão parecida com essa, mas você
conseguiu esclarecer. Então é isso. E aí o grande problema dessa avaliação de contexto não é nem você entender que ela existe, mas é você garantir que o software satisfaz a esse requisito. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Mais perguntas, pessoal? A Regina escreveu que o negócio da semântica pode ajudar, mas eu acho que eu perdi o contexto. Qual o contexto? É que a Regina está com um probleminha de conexão. Gleife, por favor, Gleife. E aí, Guilherme, tudo bem? Bom dia. Tudo bom, tudo jóia. Não sei se você está lembrado de mim, né, mas... Lembro, direitinho, não esqueço de ninguém. Tá bom. Então, eu queria aproveitar aí, né, a oportunidade, né, de parabenizar você pela apresentação, né? É muito interessante para a gente. E eu queria aproveitar da sua experiência aí, para ver se você consegue me auxiliar em algumas dúvidas que eu tive aqui, né? Você falou da qualidade de software, né? A gente tem qualidade, né, de processo, qualidade de produto e tal, né? Mas eu queria falar especificamente, talvez, da qualidade do código, né? E saber se você tem, né, alguma ideia aí pela sua experiência, né? Quais são aí métricas, né, ou atributos de qualidade que possam, vamos dizer assim, orientar a gente em relação à qualidade do software que está sendo desenvolvido e do código, vamos dizer assim, né? E se você encontra alguma relação entre a qualidade do código e, vamos dizer assim, a satisfação do desenvolvedor que está trabalhando no projeto. Se tem essa correlação, se você já enxergou isso alguma vez. Sim. Obrigado. Não, excelente pergunta, sim. Eu acho que eu entendi. Bom, qualidade, né, tem aí uma opção de especialista em qualidade aí me assistindo. Se eu falar alguma besteira, levanta a mão aí e manda o tomate de uma vez só. Mas qualidade, ela é sempre percebida a partir de um referencial. Certo? Ou seja, eu, para dizer que algo tem qualidade, eu comparo esse algo com alguma coisa. Tá? Então, quando você olha para a qualidade do código, e aí agora voltando para a qualidade do código, você diz, o que você quer perceber de qualidade do código? Porque, por exemplo, tem diferentes características de qualidade que podem ser tratadas. Legibilidade, compreensibilidade, né? Complexidade estrutural. Tá certo? Ou seja, dependendo do que você quer observar, do que você quer tratar, você tem diferentes medidas que podem ser extraídas, e aí, com base no comportamento dessas medidas, você consegue perceber se o software está com qualidade ou não está com qualidade, mas, de novo, comparado a um referencial, que o pessoal chama de baseline. Tá? Então, normalmente, quando a gente trata a qualidade nos projetos, a gente trata a qualidade, a gente define um conjunto de características base que a gente quer atingir, e a gente normalmente define valores que seriam aceitáveis, que dariam a percepção de qualidade de acordo com aquelas características da propriedade. Tá legal? Tem um material muito legal, um livro sobre medição em software, que é da Mona Lessa Barcelos, é um livro que está, eu acho que é da Mona Lessa, do Gleison e da Ana Regina. É um livro que foi publicado na série Softex, ele é open, tá? Eu tenho ele, se você depois me mandar um e-mail, eu posso te enviar. Ele traz discussões extremamente interessantes sobre isso. Tá? Agora, voltando à outra parte da sua pergunta, se nós já observamos isso, sim, a gente já observou isso sim. A gente usa essas medidas e essas questões direto nos projetos. Tá? Principalmente no que diz respeito à legibilidade e compreensibilidade. Essas duas características, elas são importantíssimas, porque se você não consegue ter teu time motivado e entendendo o que ele está fazendo, você cria uma situação muito, muito complicada. Tá? Muito complicada.
Teve um projeto que a gente fez, a gente desenvolveu, não vou dizer recentemente, porque eu acho que já tem uns 5 anos, mais ou menos, 6 anos, mas que é junto com uma grande empresa, em que nós chegamos lá, só para você ter uma ideia, o time falava, time grande, hein? Time grande, a empresa tem uma linha de produto, e a gente chegou lá, o time dizia assim, vocês fazem o que de código? Não, a gente faz refactoring. Todo dia vocês fazem refactoring? Todo dia a gente faz refactoring. Não é possível. Eu conversando com a Thalita, minha pesquisadora, falei, Thalita, não é possível. Não é possível. Se eu fiz refactoring na minha vida, foi uma ou outra vez. Se todo faz refactoring, não é possível. Vamos entender esse negócio. E aí a gente descobriu que o que eles faziam, na verdade, era reconstruction. Tá? Por que eles faziam reconstruction? Porque eles não conseguiam entender chongas do que estava escrito no código do time anterior, eles não conseguiam compreender como é que aquilo tinha sido construído, então era mais rápido e mais fácil para eles correr o risco de reconstruir tudo do zero e perder todo o teste, toda a garantia de qualidade que tinha sido feito antes, do que compreender o código, entendeu? E quando a gente definiu princípios básicos de escrita de código, organizou o negócio, a satisfação deles aumentou, porque produtividade aumenta. O que anima desenvolvedor é produtividade. Produtividade é coisa boa. Né? Porque construção de coisa ruim não é produtividade. Né? Produtividade é construção de coisa boa, por favor. Tá? Então, é muito nessa linha. Mas tem vários trabalhos. Tem uma dissertação de mestrado da Thalita Ribeiro. Se você buscar lá na página do PESC, você vai ter um cenário bem elaborado para isso. Viu? Obrigado, Guilherme. Deixa eu voltar aqui, Mário, na questão da Regina. Acho que a Regina está com bastante dificuldade de conexão, mas a semântica pode ajudar para descrever o... sim, Regina, pode sim. Pode sim, semântica pode ajudar. Mas o mais importante, além da semântica, claro, semântica ajuda em tudo, né? A representação do conhecimento ajuda em tudo. O mais importante, além da semântica, é a gente conseguir estabelecer o que é o contexto. E o que deve ser descrito para o contexto. Como eu falei, contexto é um termo ambíguo, a gente usa ele de forma, digamos assim, liberta, para nos ajudar a contextualizar o contexto. Mas a gente precisa ter um pouco mais de clareza, porque, por exemplo, a forma, voltando à pergunta do Wagner, a forma como eu descrevo o contexto no Data Analytics é diferente da forma como eu especifico contexto quando eu penso nos meus sistemas. Né? Mas tudo é contexto. Enfim. Mas pode sim. Mas, assim, eu não sei se a gente consegue construir uma ontologia para contextos. Na verdade, esse negócio de ontologia, a gente já trabalhou muito nisso, né, Regina? Mas eu fico sempre, assim, reticente em imaginar que tudo pode se transformar em uma ontologia. Mas, de qualquer forma, é uma alternativa, sim. Seria um trabalho muito interessante. Principalmente se fosse categorizado para um determinado perfil sistêmico. Eu não entendo que a gente conseguiria descrever isso de forma generalista, não, mas se a gente tivesse uma solução para um perfil sistêmico, seria muito legal mesmo. Agora, é pauleira. É pauleira. Tá? Obrigado, Guilherme, obrigado, Gleif, Regina. Mais perguntas, pessoal? Se desculpem que é engraçado, às vezes eu não vejo... Posso fazer uma pergunta? Claro, Fernanda. Guilherme, eu vou te puxar um pouquinho para a engenharia de software experimental, se vocês assim me permitem. Claro, por favor. Uma escola, né, que vem com o Zé, com outros alunos seus, nós temos uma disciplina de engenharia de software experimental, né? O Marco, e o Zé, que sempre deram disciplina, inicialmente, o Carinovos também. O que eu queria, assim, que você até falasse um pouco de motivação para os alunos, que, de certa forma, eu queria falar um pouco do rigor científico, né? Porque como nós temos uma disciplina e, vamos dizer, o Zé puxa muito a orelha da gente, que a gente tem que descrever muito o processo de avaliação, né? E eu tenho observado em alguns artigos os experimentos, vamos dizer, os testes um pouco pouco descritos e com pouco detalhamento. Queria que você falasse um pouquinho disso e até para os nossos alunos que estão aí assistindo. Começar essa disciplina agora aí, como é que a gente tem trabalhado assim bem nessa linha, né?
que tem que descrever o estudo de caso, ou então eles fazem muita revisão sistemática, o rigor de seguir as etapas, né, as referências estarem sempre muito... queria que você voltasse um pouquinho, eu sei que está talvez um pouquinho fora, mas eu acho que os nossos alunos ia ser muito interessante. Não, obrigado, Fernanda, por me dar a chance de falar um pouco de engenharia de software experimental, não, sem dúvida, né? O método científico é a base da ciência, tá certo? Ou seja, voltando àquela, só para contextualizar bem o que eu vou falar, para vocês entenderem, assim, esses artigos que você diz, Fernanda, provavelmente não passaram por minha avaliação, porque senão teriam sido recusados, tá? Então, assim, só para... Eu também recuso e comento muito. Exatamente, só para dar o rigor. Eu revisei 5 artigos agora para um evento muito pesado em experimental e nenhum deles satisfez os critérios básicos de rigor científico e, por isso, foram bastante penalizados, né? Então, dito isso, nós temos que nos preocupar, sim, com o método, né? O que muitas vezes as pessoas confundem é que não necessariamente eu tenho que ter a descrição, e às vezes nem dá para colocar, porque existem restrições de espaço muito grandes, né, nos artigos, vis-à-vis o problema que a gente tem com a descrição das revisões sistemáticas de literatura, né? É dificílimo você reportar uma revisão sistemática, o resultado de uma revisão sistemática em artigo de conferência. Isso é uma tarefa inglória, né? Mas, assim, o fato de você não ter espaço não justifica que você não formalize e não detalhe, né? Pelo contrário, porque uma das características fundamentais de qualquer estudo, de qualquer planejamento de estudo, independente da estratégia que você usar, né? Não estou preocupado se você vai fazer um survey, se você vai fazer um estudo de caso. Aliás, estudo de caso, para fazer estudo de caso, tem que ser estudo de caso de fato, né? Porque parece que qualquer exemplo de bancada vira estudo de caso, isso tem que tomar muito cuidado. Para você executar um quase experimento ou um experimento controlado, para você agora, uma coisa que está muito em voga, que, poxa, as pessoas colocam os termos, parece que usam como buzzwords, né, o tal do action research. Todo mundo que está fazendo, que conversa com a indústria, diz que está fazendo action research. Pelo amor de Deus, action research não é conversar com a indústria, porque se for, eu faço action research desde antes de eu entender que ciência era ciência. E isso não é verdade, né? Então, assim, esse rigor ele é muito importante, porque, primeiro, todo estudo ele tem que ser auditável, tá? Todo estudo ele tem que ser repetível. E todo estudo tem que ter associado a ele um pacote de laboratório que reúna as informações gerais, que definam a priori o que é que você está investigando, porque senão vira phishing. E phishing não tem valor científico. Tá? Eu já cansei de ver, por exemplo, as pessoas que inventam uma determinada avaliação, isso é sério mesmo, aí depois vai descrever o que é que fez. Isso não é estudo científico. Isso não tem validade alguma, tá certo? Porque você precisa ter a preocupação de descrição, de qual é as suas perguntas de pesquisa, de quais são as suas hipóteses, de quais são os seus instrumentos, do que é que você está querendo observar, quais as perguntas que você pode responder, quais as perguntas que você não pode responder com o seu estudo, né? Quais são as variáveis dependentes, quais são as variáveis independentes, de onde você vai extrair isso, como você vai medir isso, que métodos, que técnicas estatísticas você vai usar, no caso de estudos quantitativos, que técnicas e abordagens de avaliação qualitativa, etnográfica, grounded theory, você vai usar para os estudos qualitativos, né? Como é que você vai... Então, assim, principalmente as ameaças à validade, quantos artigos saem que não tem uma discussão das ameaças à validade, é como se o mundo fosse perfeito, aquilo ali fosse a verdade absoluta e nada pudesse corromper. Então, assim, essas discussões de estudos experimentais, sem o embasamento de planejamento, sem a formalização adequada, sem as discussões, sem o tratamento das ameaças à validade, sem a utilização das condições adequadas de uso, né, os pressupostos estatísticos, por exemplo, quantos estudos aparecem que os malucos fazem? Tira a média de escala Likert.
média de Likert, como se aquilo, assim, né? Eventualmente tem estudos que combinam diferentes resultados, né? Os estudos de meta-análise, então, aí já para mais na linha de estudo secundário, né? de revisão sistemática, que, aliás, é um outro problema, né? Que é um outro problema, porque depois, e aliás, um tiro no pé que a gente deu a meu juízo, eu já conversei isso na ICERN, porque a gente começou em 2004 trazendo a ideia da revisão sistemática, né? O princípio da revisão sistemática da medicina para a engenharia de software. Né? Só que na medicina, os caras têm, sei lá quantos séculos de tradição científica, e eles têm uma organização extremamente importante, ou seja, os alunos de mestrado e doutorado em medicina, quando eles entram no curso, eles já recebem o protocolo de pesquisa lá, mas eles têm um protocolo, você vai seguir isso aqui, meu filho. É esse protocolo e nenhum outro, você não vai me inventar nada, entendeu? E aquilo vai para uma base. E as revisões sistemáticas são feitas em torno daquela base. E aí eles têm uma facilidade de meta-análise absurda, porque o contexto dos estudos, aí em homenagem ao VAC, o contexto dos estudos é semelhante. Né? No fundo, eles estão fazendo repetições ou reaplicações dos estudos originais, e isso daí permite com que eles façam essa avaliação. Né? Nós não temos isso em engenharia de software ainda. São pouquíssimos os casos que a questão de meta-análise pode ser aplicada. Né? E aí você vê uma porção de coisa de meta-análise acontecendo com agregação de estudos que não são agregáveis. Né? Então, é muito importante. E aí, nesse caso, quando a gente chega nesse ponto, a gente não tem uma revisão sistemática da literatura. Eu não tenho uma revisão sistemática da literatura se eu não tiver agregação. Ou seja, a revisão sistemática da literatura não é sair contando quando os papers foram publicados em 2010, 2020. Tá certo? E aí o que acontece é o seguinte, o camarada senta ali, monta meia dúzia de string de busca, combina aquele troço, joga no Google Scholar, para completar a confusão conceitual, joga no Google Scholar, que não é uma máquina para revisão sistemática, não serve para isso, e publica como se fosse uma revisão sistemática da literatura. Né? Então, assim, tem que tomar bastante cuidado, a gente tem que estar bem atento para isso, o rigor é fundamental, rigor científico é demandante, ou seja, é uma regra de ouro, né, dentro do contexto da ciência. Né? E você percebe perfeitamente quando um artigo é publicado, se ele tem esse embasamento ou não tem. Né? Até pela forma como a situação é descrita. Tá? Então, assim, é muito importante esse rigor, ele é necessário, ele não é, digamos assim, trivial de ser capturado imediatamente, tá certo? Porque ele exige bastante aplicação, ele é um processo que tem que ser seguido, ele é um processo sistemático que tem que ser seguido. Tá? Os nossos jovens pesquisadores, eles não gostam muito de processo. Né? Eles querem logo assim, ele não quer definir o requisito, ele quer escrever o código. Tá certo, mas olha só, nesse caso não tem jeito, eu tenho que seguir o código, e eu tenho que lembrar sempre o seguinte, a ansiedade é a maior inimiga da ciência. Tá? Ou seja, o meu resultado ele é inválido se ele não tiver sido apoiado por uma estrutura procedural, procedimental, sólida, baseada no método científico. Ok? É só isso que eu queria dizer. Então, eu não sei se eu fui duro demais, complicado demais, mas, enfim, tem que formalizar, sim. Sim, não tem jeito. Tá? E tem que tornar a formalização disponível. Então, quando eu publico um artigo, que eu não tenho espaço nesse artigo para descrever o meu protocolo, eu descrevo o protocolo em linhas gerais e digo, olha, o detalhe está aqui, está disponível para você.
tá? Porque essa é uma saída que a gente faz também em revisão sistemática da literatura, né? Desculpe, em estudos secundários. Eu quero evitar o termo revisão sistemática, porque nem sempre a gente faz só revisão sistemática. A gente pode fazer estudo de mapeamento, a gente pode fazer quase revisão sistemática, a gente pode fazer revisão sistemática. Atualmente a gente está fazendo as Rapid Reviews, né? Que tem uma... Cuidado que Rapid Review não é revisão rápida não, hein, galera? Presta atenção, é igual o maluco que traduziu o Agile método para método ágil, que é o rapidinho, não tem nada disso não, hein? Tá? Rapid Review é uma abordagem um pouco mais robusta aí, de aplicação de questões de interesse industrial para um estudo secundário. Tá? Mas é isso, Fernanda, eu não sei se te ajudei ou piorei. Não, obrigado, Guilherme. Eu acho que depois dessa não vai ter mais nenhum aluno nessa turma aí de engenharia de software. E eles vão fugir de mim, hein, Guilherme? Obrigada. Eu acho que estava precisando assim, de explorar um pouquinho esse lado, né, do profissionalismo, né, da motivação dos alunos, né, em querer publicar e publicar adequadamente, né, ler os artigos com essa visão mesmo. Obrigada aí pela sua experiência e eu acho que motiva os alunos. Obrigada. Valeu. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Guilherme. Então, tem mais alguém? Alguém levantou, André, por favor. Parabéns, Guilherme, pela apresentação. Assim, acho que foi bem esclarecedor, relacionado aos problemas do estado da arte no contexto de sistemas de software contemporâneos, né? Continuando na esteira a Fernanda perguntou sobre engenharia de software experimental, eu gostaria que você falasse um pouco da relação das características da amostra com o método estatístico de análise de dados que a gente deve escolher de acordo com a característica da amostra, já que a gente tem vários alunos de mestrado aí, alguns deles já em segundo ano, para dar uma orientação para eles de qual método de análise estatística é mais adequado de acordo com a característica da amostra. Uau, isso não é uma pergunta, isso você quer uma outra aula. Resumidamente. Não, olha só, a questão da amostragem, ela é problemática. Né? Ela é realmente problemática. E esse talvez seja um grande desafio para os nossos estudos em geral, porque, por exemplo, quando você fala em experimento controlado, você admite aleatoriedade na população e na amostra, coisa que é praticamente impossível para a gente conseguir em engenharia de software, certo? Ou seja, normalmente os meus participantes, eles vêm por conveniência, vamos dizer assim. Tá? Ou seja, no fundo, eu executo meu estudo com quem eu tenho. Né? Assim, só fazendo uma brincadeira. Então, isso daí já te dá um limitante natural. E, normalmente, nessas amostras, o tamanho da amostra, ela te leva a perceber qual é o perfil de método que você pode usar, se paramétrico, não paramétrico, dentro dessa família de métodos, a quantidade de participantes, te diz acima de 30, até 30 pode ser um determinado método, abaixo de 50 é outro, acima de 50, ou seja, tem todo um conjunto de pressupostos estatísticos que são muito importantes. Então, assim, essas questões, elas precisam ser vistas sim, né? Elas precisam ser vistas sim. É preciso compreender bem esses elementos, né? Uma pessoa um pesquisador que pode ajudar bastante nessa discussão aí com vocês é o Marco Antônio. Marco Antônio tem um conhecimento muito, muito bom sobre isso. Ele usou muito isso na tese dele de doutorado. Inclusive, a gente escreveu um tutorial sobre isso juntos, ele, Márcio Barros, Léo Murta, a gente tem um material bastante interessante. Claro que precisa de alguma atualização, mas ele dá um roteiro muito legal sobre essa questão da escolha dos métodos, né, e o que pode usar. Agora, sampling é sempre um problema, tá? A questão da amostragem é um problema muito, muito, muito interessante, quer dizer, ela é um problema nos estudos experimentais, por exemplo, in vitro, que a gente faz, né? Porque você tem a limitação por conveniência naturalmente. Ele é um limitador nos estudos em vivo, quando a gente está trabalhando nas empresas, né, no projeto real, porque é a equipe que está lá, você não tem como alargar isso, não tem jeito. E ele é um problema sério, tem sido um problema. Em estudo de caso, a gente não tem muito esse problema, porque estudo de caso é estudo de caso. Então,
né? É aquele estudo de caso, é a realidade, é o que está ali. Mas em estudos, por exemplo, do tipo survey, sempre tem sido um problema enorme, enorme, né? A começar pela taxa de resposta, né? A taxa de participação, desculpa, taxa de participação no survey, que não consegue ser superior a 18%, 20% do que você convida, tá? E o que você convida, normalmente, é uma amostra da tua população, né? Então, isso tem realmente trazido uma série de preocupações, porque não adianta você fazer estudos de retrospectiva com quem não tem alguma retrospectiva para te fornecer, né? Você fazer surveys sobre problemas de desenvolvimento de software com seus colegas que estão aí, não vai resolver a situação, né? Então, isso é algo que a gente tem ficado bastante preocupado. Nós chegamos a trabalhar com várias tecnologias sobre alargamento de população, desculpa, para surveys. É um trabalho do Rafael Maiane de Mello, você pode procurar o trabalho dele, tá? A gente está, na época, a gente conseguiu um sucesso enorme no survey que a gente executou na linha de requisitos. A gente estressou o LinkedIn, e foi uma pena, porque depois disso o LinkedIn fechou as portas, ele transformou aquilo que a gente estava fazendo, eles observaram o que a gente estava fazendo, transformaram aquilo em serviço, então eles passaram a vender esse serviço. A gente estava fazendo, a gente montou os algoritmos todos, então foi muito legal. E a gente está tendo esse problema. Eu, recentemente, estou trabalhando com o Santiago Matalonga e o Domênico Amalfitano nessa questão do teste de sistemas sensíveis ao contexto. A gente está olhando para a indústria, a gente está querendo olhar para a indústria, né? E a gente está tendo muita dificuldade em mostrar o sampling, em montar a amostra, né? Porque as fontes de informação que a gente tem, porque fazer amostra com o pessoal da academia, cara, faz um estudo secundário que é mais fácil, entendeu? É mais fácil. Agora, fazer amostra com o pessoal de interesse, que é do setor produtivo privado, né, que é da organização de software, ele é bem complicado, porque você não tem acesso a eles, entende? Então, falta essas coisas. Se você posta no LinkedIn um convite, eu recentemente postei um convite no LinkedIn para um survey na linha de IoT. Pô, eu sei que o convite foi lido, porque está lá marcado, o convite foi lido por não sei quantas mil pessoas, porque duplicaram o convite. Cara, tivemos 9 participações. Entendeu? Então, assim, essa é uma coisa... E isso faz parte do risco. Isso faz parte do risco. Mas isso não é justificativa, voltando à pergunta anterior, para eu não formalizar o processo, porque isso faz parte do risco. Porque se eu fiz aquilo tudo e executei e tive 9 participantes, eu tive 9 participantes. Tá certo? E vou descrever meu resultado dessa forma. Então, é muito importante isso. Mas esse problema da amostragem é um problema geral, ou seja, não é um problema seu ou meu, não, isso aí é um problema que a gente tem visto de forma bastante intensa. E talvez explique um pouco por que esse frenesi em ficar usando esses repositórios Git, esses open project aí, porque esse troço está disponível e os caras acham que vão tirar alguma coisa que interessa de dentro disso. E aí a gente volta de novo para aquela pergunta lá do Wagner, né? Mas e o contexto? Comparar laranja com banana não dá uva de jeito nenhum. Mas os caras conseguem produzir tangerina, então tem que olhar com bastante cuidado e carinho para isso, viu, André? Tá? Mas dá uma olhadinha nesse material do Rafael, porque pelo menos se for survey, ele tem uma discussão muito boa lá. Não, no caso, a minha pergunta era mais para experimento mesmo. Experimento, meu amigo, é complicado. E experimento a gente está passando, esse é um perrengue que eu passei com todos os nossos protocolos do ano passado para cá, porque não dá para... Como é que você executa um estudo experimental presencial? Então, tem um desafio desse agora, eu estou pensando em como organizar, por exemplo... Talvez você tenha que mudar a estratégia, você colocar alguma coisa que seja algo tipo um modelo de entrevista estruturado, com algum instrumento que você possa fazer de forma iterativa,
alguma coisa do tipo, por exemplo, eu sei que não é a mesma coisa, mas são ideias, tá? Por exemplo, você já usou o Moodle? Sim, eu uso o Moodle para dar as Né? aulas. O Moodle, se você coloca lá um questionário, você consegue botar aquele questionário com um conjunto de atividades e um conjunto de coisas em tempo limitado, ou seja, é usar alguma forma que você possa angariar esses participantes e colocá-los para trabalhar em conjunto. Agora, sempre o que acontece nesse aspecto, as ameaças à validade aumentam, né? Porque, por exemplo, quando você está fazendo um estudo controlado dentro de um ambiente que você controla, você consegue garantir o contexto. Uhum. Quando você está fazendo um trabalho com um ambiente que você não controla, você não consegue. Por exemplo, um problema que a gente tem nesses estudos é a interrupção. Né? E o cara trabalhando à distância, você não sabe se ele está tendo interrupção. Né? Você não sabe se ele está totalmente focado na atividade que você pediu ele para executar, ou se ele está se dividindo em diferentes atividades. Né? Então, assim, isso é algo que tem que pensar com bastante carinho, viu, André? Mas dá para fazer, tem que ter solução, pô. Sim, a gente está terminando tem que ter solução, pô. Tem que ter, ué. A gente está terminando de fazer o pacotamento do material, né, para a gente conduzir um experimento em algumas semanas. Sim. Um experimento dentro de engenharia de software para comparar notações de modelagem. Qual notação, Sim. por exemplo, a pessoa tem mais facilidade de aprender, né? E a pessoa também comete menos erros ao modelar alguma coisa com aquela notação. Sim. Entendi. Talvez uma solução dessa via questionário Moodle ou algo possa servir, porque não é uma tarefa muito mais de comparação e percepção, né? É quase que um survey, né? Só que não é porque quando a gente fala survey, a gente está sempre falando em estudo e retrospectiva, né? Uhum. Mas nesse caso é o seguinte, é tipo um survey, você vai apresentar um instrumento, você vai apresentar uma situação e você vai capturar a percepção daquele indivíduo para aquela situação que você apresentou. Sim, ele vai usar duas ferramentas diferentes para fazer a mesma tarefa, utilizando diferentes notações. Eu acho que talvez via Moodle você consegue resolver isso, porque ele controla para você acesso, não acesso, tempo, entendeu? A gente pensou, a priori, usar o Google Forms, né? Assim. Eu usaria o Moodle, cara. Eu não iria para Google Forms, não. O Moodle você tem controle. Você tem controle, entendeu? O Google Forms você não tem controle. E, além do mais, o Moodle te dá um conjunto de opções de questões muito mais rico do que o Google Forms. Tá? Uma outra opção que você tem para fazer isso também é com Lime Survey. Essa plataforma a gente usa pra caramba. Qual o nome? Lime Survey. Lime Survey, ok. Lime Survey. Ela é open. Tá? Ok? Tá certo, obrigado. Beleza. Esclareceu minhas dúvidas. Muito obrigado aí, eu queria agradecer em nome do programa, de todo mundo que já colocou as mensagens, ficamos muito contentes com a sua aula magna aqui, também contente em saber que você ficou muito feliz pelo convite. Poxa, ainda tô. De todos os professores aqui, vamos chamar para outras, entendeu? Eu não sei se vocês perceberam, mas a minha mãe estava assistindo aí. Então, tem que estar. Eu vi, Guilherme. Muitos anos que não a vejo, vi. Eu vi que em algum momento o nome dela apareceu, caiu, entrou, não sei o quê, eu fiquei quieto. Mas eu acho que ela não aguentou o tranco, não, porque é sócia demais, coitada. Deixa quieto pra lá. Mas parabéns mesmo, muito obrigado, esperamos contar com você em outras ocasiões aqui, viu? Eu estou à disposição, como sempre estive, tenho muita admiração pela UFJF, minha casa de coração, né? Tive envolvido em várias ações aí, sempre resultando em coisas boas, não por minha intervenção, na verdade eu atrapalhei a ficar bom, o pessoal daí é que conseguiu fazer ficar excelente, e assim, podem contar comigo, o pessoal que quiser conversar sobre experimental e tal, me manda e-mail, eu sei que eu estou meio atolado, mas isso aí a gente sempre dá um jeito de atender, tá? E todos vocês que quiserem colaborar, trabalhar, se tiverem interesse em se juntar a alguns desses projetos, etc., fiquem à vontade de entrar em contato comigo, tá bom?
Obrigado, queria agradecer a audiência também, dizer que foi tudo gravado e vai estar tudo na página nossa do YouTube do PPGCC, que é sempre bom, né, para que seja visto por mais alunos aí, tá bom? Muito obrigado, Guilherme. Obrigado a todos e todas, muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Um abraço. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Guilherme. Obrigado, professor. Valeu, obrigado, Guilherme. Gente, muito obrigado. Tchau, Guilherme, obrigado aí. Tchau. Tchau, gente. Obrigada, professor. Valeu. Tchau. Fernanda, alô. Gleife, um abraço. Oi, Mário, parabéns, hein? Foi ótima a palestra. Bacana. Foi muito bom mesmo, Mário. Parabéns. Próximas palestras já Muito estão bom. planejadas, viu, Gleife? Você, pro João Pedro, vão ser misturadas agora. Agora nós vamos ter engenharia de software com alto desempenho, inteligência artificial, entendeu? Todas as disciplinas, estou brincando, as disciplinas básicas que a gente veio falando, as próximas, Fernanda, a gente já tem vários candidatos de vários outros estados. Eu podia falar sobre inteligência artificial e HPC, aí tem outro que já veio com engenharia de software, alguma coisa, applied, e a gente vai mostrando a vocês aí, tá? E, claro, sugestões são sempre bem-vindas, tá? Legal. Tá bom? Falou, gente. Bom dia para vocês aí. Tá, Tchau, pra vocês Mário. também, tá? Bom, Tchau, Fernando. bom dia. Tchau, Gleice. Tchau, Mário. Alô, gente. Tchauzinho.